Boa noite, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para a gente poder estudar um pouquinho do Evangelho, estudar a passagem de Jesus e, com isso, tentar se melhorar, se esclarecer mais, não é? Estou muito feliz. Infelizmente, a gente não está podendo ter uma proximidade física, não é? Mas, com certeza, estamos próximos em pensamento e em boas vibrações. Então, que Jesus possa estar sempre junto de nós. O tema de hoje é perdão e reconciliação. Então, nós vamos ver uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Número 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, meus amigos, Jesus já dizia que a gente deve perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, todas as vezes que a gente se sentir ofendido, a gente tem a necessidade de perdoar. Porque somos seres humanos, Somos sujeitos a falhas. E às vezes a gente quer uma perfeição do nosso próximo e a gente não pensa nas nossas imperfeições. Então não adianta eu cobrar do meu semelhante que me ofendeu uma perfeição, sendo que eu, quando ofendo, não penso nas minhas imperfeições, Então somos todos falhos, sujeitos a erros, e principalmente nessa parte de perdão, a gente ainda encontra muita dificuldade de perdoar. Por quê? Porque antes da gente aprender a perdoar, a gente tem que aprender a se amar. E na maioria das vezes a gente não sabe o que é o amor. A gente não se ama. Então fica mais difícil a gente aprender a perdoar. Então, primeira coisa na condição do perdão é você se amar. Então eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que querer o bem para a minha pessoa. E para isso eu tenho que aprender a perdoar, aprender a respeitar, começar a entender melhor as pessoas, não exigir perfeição de ninguém. Entender que todos nós somos falhos, que todos nós passamos por dificuldades e que muitas das vezes a gente pode prejudicar e ofender o nosso semelhante. Então, para isso eu tenho que me conhecer e aprender a amar a mim e a amar aos outros. Se eu não souber, se eu não souber amar, se eu não conseguir praticar o amor, eu não consigo perdoar. Então, o perdão, é amor incondicional. É não julgar. Como que eu posso perdoar e julgar ao mesmo tempo? Quando eu perdoo alguém, eu estou livre de julgamento.
né? Então eu não estou pensando em julgar ninguém, porque se eu for julgar, eu não consigo perdoar. E quem sou eu para julgar alguém? Não é o único ser capaz de julgar os nossos atos é Deus. Nós não podemos querer julgar as pessoas. A gente quando a gente lembra da passagem de Jesus, da passagem da mulher adúltera, quando ela estava lá na praça e todos estavam preparados para apedrejá-la, quando Jesus disse: atire a primeira pedra, quem estiver livre de pecados, ninguém ficou. Por quê? Porque todo mundo pôs a mão na consciência e percebeu que todo mundo tinha uma falha, todo mundo tinha um erro, todo mundo tinha um pecado, e ninguém foi capaz de julgar aquela mulher porque todo mundo que estava ali não estava livre de julgamentos. Então é isso que a gente tem que começar a fazer também, né? Antes de querer julgar alguém, ver os nossos atos, rever os nossos atos e ver se nós também não podemos estar sendo julgados pelos erros que fazemos, não é? E a gente tem que ter isso, porque a gente tem que ter a consciência das nossas imperfeições. A gente erra, a gente falha. Então, por que eu estou querendo julgar alguém, né? Quem sou eu para julgar? E se eu estou querendo julgar, por que se eu também erro e também sou falho, não é? Então, nessas passagens de Jesus é que a gente vê, né, da necessidade que a gente tem de perdoar, que a gente tem de entender o nosso semelhante, o nosso próximo, né? E você perdoar não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de você é uma pessoa que não tem, é fraco, você se deixa levar. Não, pelo contrário. Quando a gente consegue perdoar, a gente está mostrando superioridade. E é isso que a gente tem que fazer. É aprender a perdoar para a gente se mostrar superior. Para a gente se tornar um ser superior. Não é essa a, a, não é isso que a gente vem fazer aqui quando a gente reencarna? Crescer, se tornar um ser superior? Quando eu falo superior, é superior em espírito, não é? É ser um ser de luz, é isso que a gente está buscando. Então, quando a gente consegue perdoar, a gente consegue se tornar um ser superior. E, principalmente, perdoar não é esquecer. Às vezes as pessoas falam assim, eu não perdoo porque eu não consigo esquecer. Quando Jesus disse que a gente deve perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, ele não disse perdoar e esquecer as ofensas. Ele disse somente perdoar. Porque é isso que a gente tem que fazer. Perdoar. A gente não tem que esquecer. Porque não tem como você esquecer alguma coisa, um fato que aconteceu com você. Não tem como esquecer. Mas a partir do momento que você lembra daquele fato e esse fato não te traz mais sofrimento, não te traz mais vontade de vingança, não te traz mais indiferença, sentimento de indiferença para aquela pessoa que te feriu. Você não sente mais ódio nem revolta, então você está no passo do perdão. Porque o perdoar é isso. Não é esquecer que alguém cometeu alguma ofensa para você, mas é não sentir mais nada que possa deixar você com sentimento ruim. Não é? É não ter sentimentos ruins quando você lembra daquela situação. Então, perdoar, né, é um sentimento de amor. E aí, quando diz que a gente tem que aprender a amar para perdoar, é a pura realidade. Se você não ama, você não consegue sentir o perdão, não é? Tem uma historinha que fala comparando a vida a uma viagem para o exterior, né? A gente prepara a nossa bagagem, às vezes a gente se excede, né? E aí a bagagem fica um pouquinho pesada e quando você chega no aeroporto você tem que
tirar um pouco daquele excesso, né? Aí você vai, tira uma coisa, tira outra, fica ali esperando no saguão tudo se resolver, fica sentadinho, confortável, não é? Até que tira tudo aquilo que estava em excesso e você leva. Quando você está levando, você não está levando coisas que... não está deixando coisas que vão te fazer falta, que você precisa na viagem, e deixando na sua bagagem coisas que são indiferentes. Não, pelo contrário. Você tira aquilo que você acha que não tá, que está pesando a bagagem, que você não precisava levar, e aí você leva somente aquilo que você acha que vai precisar. A mesma coisa acontece com a gente, né? Quando a gente vai desencarnar, a gente também prepara a nossa bagagem. Durante a nossa vida, a gente já está preparando a nossa bagagem, né? E ali está sendo colocado todas as coisas boas e as coisas ruins que a gente fez. E quando chega a hora da gente viajar, da mesma forma como numa viagem, né, de avião você tem hora e data certa, a gente também tem a hora e a data certa da nossa partida para o mundo espiritual, né? É uma viagem, a gente vai voltar, depois a gente vai de novo, então são várias viagens que vamos fazer, não é? E quando a gente vai, a gente também não deve se exceder no peso dessa bagagem. E, infelizmente, a gente excede no peso com coisas ruins, né? Como eu falei antes, são as mágoas, a indiferença, o ódio, a revolta, a vingança, os vícios, todas as coisas ruins, né, que a gente conquistou durante toda a nossa encarnação, a gente leva nessas malas, junto com as coisas boas, junto com o amor, com a prática da caridade. E aí, na hora que a gente chega para embarcar, é necessário que a gente esvazie as nossas malas, né? Que a gente tire o excesso da nossa bagagem. E aí a gente vai ficar num saguão, mas só que não é um saguão confortável como de um aeroporto, né? Vai ser um saguão diferente. E aí, nesse saguão, a gente vai começar a esvaziar as nossas malas, tirando todo esse sentimento ruim de nós. Vai ser trabalhado todo esse processo de tirar tudo isso de ruim, para a gente poder entrar no plano espiritual verdadeiro sem esse excesso de bagagem, sem essas coisas ruins. Somente com amor, com amizade, com carinho, com respeito, com tudo de bom que a gente praticou. E aí, quando a gente chega no plano espiritual, Deus, né, quando a gente está preparado para voltar, para reencarnar, Deus é o grande exemplo de perdão, né? Porque através da reencarnação é que Ele nos dá esse perdão. Ele mostra esse perdão para nós, nos dando a oportunidade da reencarnação. E aí a gente vem para conviver com aquelas pessoas que a gente teve dificuldade em outras vidas, que a gente feriu ou que fomos feridos por elas de alguma forma. E aí Deus permite que a gente conviva para que aconteça esse perdão e a reconciliação. Só que muitas vezes isso não acontece. O perdão não acontece, a reconciliação não acontece. E aí é onde existem famílias que brigam, que não se entendem, que se odeiam. Existem aqueles amigos que no início são flores, tudo são flores, são amigos, e depois por qualquer coisa cria-se uma inimizade, uma coisa horrível. Então é onde teve a oportunidade do perdão, da reconciliação, e isso não aconteceu. Não é? Então, perdoar é necessário. A gente não precisa esquecer do perdão, esquecer da falta que alguém nos fez para você perdoar. O que você tem é que lembrar e isso não te fazer mais mal, não é? E não é sinal de fraqueza, nunca. Nunca ache que só porque você perdoou é um sinal de fraqueza. Eu lembro do seu Mário Vieira,
quando ele falava: enquanto a gente está encarnado, é o momento da gente se reconciliar com os nossos adversários. Porque às vezes a gente passa na vida aqui, na nossa encarnação, a gente tem alguns problemas com algumas pessoas e você não aproveita o momento que você está aqui para você se reconciliar. E aí, quando vão para o plano espiritual, fica mais difícil. Então aproveita enquanto você está aqui para você se reconciliar com seus adversários, para você perdoar, para você pedir perdão, porque o pedir perdão também é um sinal de humildade, porque às vezes nós temos mais orgulho em pedir perdão do que perdoar. Então a gente tem que ter a humildade de perdoar e de pedir perdão. Tem uma frasezinha que diz assim: perdoar não é sentir no ofensor um inimigo, mas alguém com dificuldade necessitado de ajuda. E realmente, às vezes a gente acha que nós precisamos ser perdoados porque naquele momento a gente não estava bem. Mas quando é o contrário, quando é o inverso, a gente não pensa que a pessoa que nos ofendeu poderia também não estar bem, necessitando, né, de um perdão, e que a gente entenda o porquê aconteceu aquela ofensa. Então a gente, quando se pensa nisso, a gente sempre pensa que enxerguem o nosso lado, mas nós nunca enxergamos o outro lado, né? Então, quando diz que perdoar é amar a vida, amar a si mesmo e amar o próximo, realmente, não é? A gente amando a vida, a gente aprende a perdoar. Se amando, a gente tem uma facilidade de perdoar, e amando o nosso próximo, a gente tem a certeza de que as coisas aconteceram, mas a gente busca entender o porquê. Diferente de quando quando não existe amor, porque aí a dificuldade é maior. Você não se ama, não se perdoa, não perdoa o próximo, não ama a vida e tudo fica ruim, não é? Então que a gente possa fazer as nossas malas e que ela possa estar num peso certo e que dentro dela só tenha coisas boas, que é o que a gente vai utilizar quando a gente estiver no plano espiritual, e que a gente possa estar bem para se preparar para uma nova vida aqui na Terra. Então o perdão e a reconciliação se faz necessário para que a nossa vida, tanto aqui encarnado quanto desencarnado, seja da melhor forma possível. Que Jesus possa estar sempre nos amparando, nos protegendo, auxiliando a todos nós, para que a gente possa estar sempre tendo a oportunidade de perdoar e, sempre que necessário, pedir perdão, né? Que a gente possa estar amparado, protegido pela espiritualidade maior. Uma boa noite a todos e até a próxima.